Bom dia, nono ano! Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, cujo conteúdo é predicado, verbo nominal. Mas, primeira pergunta, professora, o que é um predicado? Nós podemos dizer que o predicado é tudo aquilo que se fala a respeito do meu sujeito. Mas, para que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre predicado verbo nominal, nós precisamos entender um pouquinho antes sobre algumas peculiaridades dos verbos. Vejamos. Primeira coisa, nós temos aqui os verbos de ligação, que são verbos que não apresentam uma ação específica, nenhum acontecimento propriamente dito, mas eles vão ter a função que é ligar o meu sujeito a uma característica. Eu tenho aqui a frase, João Paulo está feliz. E a primeira pergunta que eu faço no nono ano é, onde está o meu verbo? Se você me respondeu que o verbo é estar, parabéns, certíssimo. Mas, nesse verbo aqui, nessa frase, nós podemos ver e entender que não tem nenhuma ação. Que ação é o estar? Nenhuma, nós não temos ação aqui. Nós temos apenas a ligação do meu sujeito, que é João Paulo, à sua característica, que no caso é feliz. Por isso o meu sujeito, João Paulo, e o meu predicado está feliz. E se eu tenho aqui um predicado que apresenta um verbo que não tem nenhuma ação, ou seja, é um verbo de ligação, eu vou ter aqui um predicado nominal, porque eu tenho um núcleo apenas como nome, no caso, feliz. Então, se o meu verbo é de ligação, o meu predicado vai ser um predicado nominal. E eu tenho também os verbos significativos, que são aqueles verbos que aí sim apresentam uma ação, um acontecimento, uma atividade, um desejo e por aí vai. Observem aqui a frase, eles revelaram o segredo. Qual é o meu verbo nono ano? Se você me disse que o verbo é revelaram, certinho. Então eu tenho aqui, eles revelaram o segredo, o meu sujeito é o eles, o meu verbo é o revelaram, e eu tenho aqui o meu predicado, revelaram o segredo. Se o meu predicado apresenta um verbo de ação, vou ter aqui um predicado verbal. Então aqui o meu núcleo é o verbo, por isso o predicado verbal. E aí eu tenho os predicados verbo nominais. E como que eles acontecem? Acontecem quando eu tenho um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, que pode ser um verbo transitivo direto, ou então um verbo intransitivo. E eu tenho também um predicativo. Primeira coisa, professora, o que é um predicativo? Dizia minha avó o seguinte, que quando as moças eram bonitas, eram cheias de talentos, elas eram que moças cheias de predicativos. Por isso, a palavrinha predicativo aqui vai dizer que é o quê? Uma característica, uma qualidade. Por isso, nos meus predicados verbos nominais, eu vou ter um verbo significativo ou um verbo de ação, mais um predicativo, que é uma característica. E essa característica pode estar ligada ao meu sujeito ou pode estar ligada ao meu objeto. Ou seja, eu vou ter aqui dois núcleos, no caso, o verbo e um nome. Entenderam? Caso não tenham entendido, vamos para as frases. Vamos analisar um pouquinho. Observem aqui. Os estudantes chegaram. Ok. Eu tenho aqui o meu sujeito, que é no caso os estudantes, e eu tenho um verbo intransitivo, chegaram, ou seja, aquele verbo que apresenta o sentido nele mesmo. Até aí, ok. Então eu tenho aqui um predicado verbal, porque eu não apresento nenhuma característica, nem sobre o meu sujeito, nem sobre o meu predicado. Mas observem aqui essa frase. Os estudantes estavam confusos. Eu tenho aqui o meu sujeito, que no caso são os estudantes, eu tenho aqui um verbo de ligação, que é no caso o verbo estar, e eu tenho aqui confusos, que é uma característica do meu sujeito, é um predicativo do meu sujeito. Por isso eu tenho aqui um predicado nominal, porque eu apresento um verbo de ligação. Se eu
junto essas duas frases, eu vou ter aqui a frase: os estudantes chegaram confusos. Eu tenho o meu sujeito, estudantes, eu tenho o meu verbo, que é um verbo intransitivo, ou seja, é um verbo de ação, e eu tenho uma característica. De quem é essa característica? Do meu sujeito. Por isso eu tenho um verbo aqui de ação e eu tenho uma característica, eu tenho um predicativo, por isso aqui eu vou ter um verbo, um predicado verbo nominal, que apresenta um núcleo no verbo e na minha característica, no meu predicativo. Vamos aqui para outra frase. Camila acha Ed Sheeran bonito. Nada? Não sei. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu sujeito. Quem é o sujeito? Camila. Qual é o verbo? Acha. E esse acha aqui é um verbo transitivo direto. E eu tenho aqui o meu objeto direto, que é o Ed Sheeran. Porém, aqui, ainda nessa frase, eu apresento o quê? Um predicativo, ou seja, uma característica. Essa característica está sendo relacionada ao sujeito ou ao objeto? Como vocês podem observar, não é? Está sendo apresentada ao meu objeto, o Ed Sheeran, que no caso é lindo, é bonito. Por isso eu vou ter aqui sujeito, verbo de ação, eu tenho aqui um predicativo, por isso eu vou ter aqui um predicado verbo nominal. Então aqui apenas para que nós possamos relembrar. Eu tenho um predicado verbo nominal quando acontece um verbo significativo, que pode ser verbo transitivo direto ou verbo intransitivo, e eu tenho um predicativo, que pode estar relacionado tanto ao meu sujeito como ao meu objeto. Quando eu tenho esses dois juntos, eu vou ter o quê? Um predicado verbo nominal. Beleza? Então, meninos, por hoje é isso. Eu tenho aqui algumas atividades para que vocês realizem essa semana, que estão lá no livro didático, nas páginas 16 e 17, questões 45, 46 e 47. E eu tenho também uma outra atividade que está lá no livro de atividades, na parte de língua portuguesa. Vocês vão responder as páginas 7 e 8 e as questões 1, 2, 3 e 4. Meninos, por hoje é isso. Tchau e até a próxima!